Parte 2 da aula de rotulagem. Então, vamos falar da lista de ingredientes. É um item obrigatório de todo rótulo. E os ingredientes, todos os ingredientes no preparo do produto têm que ser colocados em ordem do de maior quantidade para o de menor quantidade. Os aditivos também devem ser colocados no final da lista de ingredientes. Tá? Então, por exemplo, farinha, banana, ovo. Né? Farinha foi em maior quantidade, segundo lugar banana, terceiro lugar ovo. E se entrou um aditivo, por exemplo, conservante, ele vai no final da lista. Tá? E aí tem que ver a função principal e o nome completo. Então, por exemplo, conservante benzoato de sódio. E é opcional vir o número. Então, pode vir ou o nome, ou o número, ou ambos. Tá? No caso de aromatizantes, declara-se apenas a função e opcionalmente a classificação. Então, por exemplo, pode vir só na lista de ingredientes a palavra aroma, ou pode vir aroma artificial de morango, ok? Com relação ao prazo de validade, tem alguns tipos de alimentos que não é obrigatório. Então, por exemplo, frutas, alimentos a granel de um modo geral, né? Então, frutas e hortaliças frescas, embaladas, né? Não precisa vir prazo de validade. Vinhos, de um modo geral, porque o teor alcoólico é elevado. Então, qualquer bebida que tenha um teor alcoólico acima de 10%, não é obrigatório ter prazo de validade, porque esse prazo de validade pode ser longo, né? Desde que mantido na temperatura adequada, nas condições adequadas. Outros produtos que não precisam de validade, produtos de panificação, né, de padaria, então é opcional o produtor colocar a validade. Vinagre, açúcar sólido e produtos à base de açúcar, balas, caramelos, pastilhas, goma de mascar e sal. Alguns alimentos têm prazos de validade diferentes de acordo com a temperatura utilizada, né? Então, pode-se colocar uma faixa de temperatura máxima e mínima e a validade dentro daquela faixa de temperatura. Então, por exemplo, pizza congelada, né? Ela pode ter uma validade de 6 meses a 18 graus no freezer, 1 mês no congelador a 4 graus e 3 dias no refrigerador. Então, ela pode vir com 3 prazos de validade diferentes, dependendo da temperatura de conservação. Tá? Isso é uma opção. Uma outra legislação que entra aqui agora, RDC 54, é a que trata da informação nutricional complementar, né? Que eu já pedi para vocês darem uma olhada nisso na atividade da semana passada, para já ir se familiarizando com o termo, né? Com os termos utilizados. Então, que é tudo aquilo que não é obrigatório, mas você pode colocar como estratégia de marketing, tá? Então, essa RDC 54, ela vai tratar do conteúdo de nutrientes, que pode colocar a quantidade de um nutriente a mais do que é solicitado, né? E tem também a declaração comparativa, que faz a comparação das quantidades de nutrientes entre marcas diferentes ou entre linhas da mesma marca, tá? Então, a gente vai ver isso com mais calma. Então, por exemplo, quando você olha aqui essa tabela, né? Então, aqui tem os atributos e a declaração de conteúdo absoluto ou de conteúdo comparativo. Então, por exemplo, eu posso dizer que um alimento ele é baixo, por exemplo, pobre em gordura, baixo teor de gordura, né? Ou light é o termo que é mais utilizado, né? O termo light ele só é utilizado quando tem redução de 25% de algum
nutriente, tá? Ou de valor calórico, só que tem que vir especificado qual é. Então, por exemplo, ele pode ser light, eu tenho que dizer, olha, tem 30% menos gordura, no mínimo 25%, pode ser mais. 50% menos carboidratos, ou 50% menos valor calórico, ou até mesmo sódio, tá? Então a gente associa o termo light só para valor calórico, mas um produto pode ser light em sódio. Então hoje existe sal light, que é o sal que tem 25% menos sódio, ele tem cloreto de potássio no lugar do sódio. Tá? Então, o termo light é quando tem redução de algum nutriente em no mínimo 25%. Tá? Então, assim, aqui eu trouxe só os termos, mas as quantidades, o quanto que tem que ser reduzido ou aumentado para eu poder usar cada um desses termos, vocês vão ter que ver os detalhes nessa RDC 54. Tá? Então, por exemplo, zero, né? Tem Coca-Cola zero. O que significa isso? Que não contém algum nutriente. É zero em que? É zero em açúcar, tá? Alto teor, pode ser alto teor de vitamina, alto teor de proteína, e a quantidade vai vir especificada na RDC 54 para cada grupo de alimento, para cada categoria. Quando que eu posso dizer que o alimento tem alto teor? Aí vocês já vão ensaiando que vocês vão fazer isso para o produto Maquinova de vocês, né? Vocês vão ter que consultar essa RDC 54 e investigar quais são, né, as declarações de informação nutricional complementar que vocês podem colocar no produto de vocês. Vocês vão poder dizer que ele é fonte de vitamina X, fonte de fibra. Eu quero declarar que ele é fonte de fibra. Quanto que eu tenho que ter de fibra nesse produto para eu poder fazer essa declaração? Tá? Sem adição de, então sem adição de açúcar, sem adição de gordura, ok? E aqui a questão do conteúdo comparativo. O produto, ele aqui vem de novo light, né? Sempre, por exemplo, eu tenho dentro da mesma linha o requeijão tradicional e o requeijão light, que vai ter, por exemplo, 25% menos gordura, tá? Ou creme de leite leve. Engraçado, percebam, né? Tem alguns termos que são padronizados para alguns tipos de alimento, mas significa a mesma coisa. Tem o creme de leite leve, ele é a mesma coisa se ele fosse light, mas as indústrias optaram de colocar o nome leve como estratégia de marketing, ok? Ou aumentado em relação a um outro produto da mesma marca ou até mesmo em comparação com outra marca. Então, outros exemplos aqui. Para um produto ser sem açúcar, ele tem que ter menos que 0,5 gramas de açúcares por porção, tá? Isso inclui o açúcar adicionado e o açúcar natural dos ingredientes. Para eu poder dizer que não contém gordura trans, ele tem que ter menos do que 0,1 gramas. Para eu poder dizer que ele é fonte de ácidos graxos ômega 3, ele tem que ter, no mínimo, 300 mg do ácido linolênico ou 40 mg de EPA e DHA na porção. Para ele ser alto conteúdo, ainda referente ao ômega 3, ó, eu tenho a opção de dizer que ele é fonte ou que ele é alto conteúdo. Para alto conteúdo, ele tem que ter o dobro, 600 mg do ácido linolênico ou 80 de EPA mais DHA. Para ele ser fonte de fibra, tem que ter 2,5 gramas de fibra na porção. Mas eu queria que ele fosse alto conteúdo de fibra. Aí ele tem que ter o dobro, 5 gramas de fibra na porção, tá? Então aí também já vão ensaiando, que eu quero que vocês analisem, né? O que vocês podem declarar como estratégia de marketing nutricional para o produto do Maquinova de vocês. Outra portaria, estão vendo que são várias, eu não estou falando de todas, né? Portaria 29, regulamento técnico para alimentos para fins especiais. São aqueles alimentos que são formulados ou processados
que contém alguma modificação no conteúdo de nutrientes que seja adequada à utilização em dietas diferenciadas e ou opcionais, atendendo à necessidade de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. Então, aqui é um regulamento técnico que vai trazer as peculiaridades quando eu trago um alimento, uma dieta, que seja específica para uma população. Então, por exemplo, para diabético, para hipertenso, tá? E aí, por exemplo, eu vou trazer dieta com restrição de carboidrato, dieta com restrição de gordura, com restrição de proteína, de sódio, né? Ou outros alimentos para fins específicos. Aí, nessa legislação, que está o termo diet, que é diferente do light, tá? Então, o termo diet, ele pode ser utilizado para dieta com restrição de nutrientes de um modo geral. A gente está acostumado o termo diet para carboidrato. A gente acha que diet é porque não tem açúcar, né? Mas a legislação traz a opção de eu dizer que um produto é diet em valor calórico, tá? Ou é dieta para controle de peso, mas enfim, o mais comum, né, é utilizar esse termo diet para ingestão controlada de açúcar, tá? Então, o diet é muito semelhante, aí no caso, ao zero açúcar, só que são legislações diferentes. Para usar o termo diet, ele é específico para diabético, né? Então, eu vou saber ali que é um produto, no caso de ingestão controlada de açúcar, que o produto não tem açúcar, tá? Essa portaria também traz a informação, né, de que tem que ter o termo contém fenilalanina em destaque em negrito para qualquer alimento que houver adição de aspartame, tá? Então, aspartame é um adoçante que tem na sua estrutura o aminoácido fenilalanina. E esse aminoácido não pode ser consumido por pessoas que têm uma deficiência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que é determinada lá no teste do pezinho, né? E essa doença é a fenilcetonúria. Tá? Uma outra legislação é a que traz os termos contém glúten ou não contém glúten. Então, isso são termos obrigatórios. Todos os alimentos e bebidas embaladas que contenham glúten, ou seja, que sejam derivados, né, de aveia, trigo, cevada, malte, centeio, deve conter no rótulo obrigatoriamente a advertência contém glúten. Eventualmente, quando o alimento ele é processado numa máquina, que ele pode até não ter diretamente esses ingredientes, mas é processado na mesma máquina de um outro produto que tenha algum desses ingredientes, por segurança se coloca contém glúten também, né? Essa declaração é importante para quem tem doença celíaca, que não pode consumir nada de glúten, tá? Então, isso é para segurança do consumidor. Outra legislação importante é a de alergênicos. Essa é mais recente, é de 2015. Então, tem que ter advertência para alergênicos, para alimentos que contenham trigo, centeio, cevada, aveia, além de crustáceos, ovos, peixe, amendoim, soja, ou seja, aqui é a lista dos alimentos que são alergênicos, né, e que tem maior número de reações alérgicas reconhecidas, tá? Aqui também não é alimento, mas tem o látex. Então, algumas pessoas que têm alergia ao látex da borracha, né, por exemplo, uma luva, às vezes elas têm reação cruzada com algum alimento, né? Então, tem que vir declarado se tem látex, se, por exemplo, foi manipulado o alimento com uma luva de látex, a pessoa que tem alergia a látex também pode ter algum tipo de alergia. Bom, a gente continua na próxima.